Ela era a mulher que toda a cidade vinha aplaudir. Uma viúva rica e solitária, cujo nome vinha embalado em elogios e curiosidade. Nas fotos nos jornais, Patrícia Albuquerque sorria com perfeição cirúrgica. Na recepção de sua casa, ela ocupava o centro do salão igual a uma rainha cuidando de sua corte. À volta, o cristal cintilava. Os arranjos de flores exalavam um perfume doce e quase artístico, e as empregadas, vestidas de limpo e de protocolo, moviam-se como sombras iluminadas apenas pelo brilho das joias. Lúcia sabia todos os caminhos daquela casa. Sabia onde a poeira insistia, onde os pratos quebravam em silêncio, quais das cortinas guardavam as manchas de chá que ninguém via. Chamavam-na de Lu, entre as que persistiam na rotina do serviço. Para os convivas, ela era apenas mais um uniforme. Ao mesmo tempo em que passava a vassoura no tapete persa, sentia o cheiro do perfume de Patrícia, misturado ao cheiro de detergente que se entranhava no tecido do avental. Era uma mistura que a cidade não via. Luxo e suor num mesmo compasso. Naquela tarde, a casa inteira havia sido envolvida pelo espírito de uma festa. Era Dia das Mulheres, e Patrícia tivera a ideia de convidar todas as suas funcionárias. As que cozinhavam, as que limpavam, as que cuidavam das crianças, para um almoço que, segundo ela, seria um gesto de reconhecimento. Havia champanhe gelado para as convidadas de honra, um cardápio pensado em detalhes, e ao fundo, uma playlist calma, que tentava, em vão, preencher o vazio da sala. Patrícia caminhava entre as mesas como quem distribui misericórdia, com um sorriso que não chegava aos olhos. À mesa de centro, uma moldura com a foto de Camila Valente, a mãe das meninas, permanecia imóvel. Camila havia morrido havia alguns anos. Suas filhas, trigêmeas de olhos grandes e corpo miúdo, ainda carregavam a sombra daquela ausência. Lúcia sempre tivera um espaço entre as menininhas. Marina, a mais observadora, gostava de enfiar as mãos na manga de Lu quando queria silêncio. Daniela preferia os livros e Renata amava desenhar. As meninas traziam, pendurado no colo, um tipo de calma que ninguém da família parecia saber proteger. Hoje, com os convidados no salão, elas estavam enfileiradas num canto, trêmulas, como se a festa fosse um espetáculo que não foi feito para elas. Lúcia sentiu o aperto no peito que todo protetor conhece, aquele peso que anuncia perigo comum e iminente. Logo ao começar, Patrícia se levantou para um brinde. A voz dela era calculada, polida, com aquele tom que transforma qualquer palavra em aplauso. Falou de mulheres fortes, de superação e de memórias que honramos. E sorriu muito quando mencionou novos começos. Havia nisso algo de teatral. A sensação de que cada elogio servia mais ao redor de Patrícia do que as mulheres reunidas. Alguns convidados aplaudiram. Outros, distraídos, mexiam no celular. Lúcia observava tudo entre bandejas e sorrisos forçados, sentindo a festa como uma cena preparada para ser vista, não vivida. Foi naquele momento que o fato menor, aparentemente acidental, desenrolou-se com uma precisão cruel. Um garçom, apressado, vinha carregando o bolo principal, branco com finalizações em dourado, quando, por um descuido, as mãos tremeram. O bolo caiu. Não apenas no chão. Parte dele deslizou sobre a saia de uma das meninas, deixando creme e glacê como se fosse um sinal. O silêncio veio primeiro. Depois, risos contidos. Alguns de surpresa, outros de divertimento mal disfarçado. Patrícia sorriu alto, uma risada que parecia um comentário. Pobre coitada. Não havia só surpresa naqueles olhares. Havia o prazer de quem vê a queda do outro. Lúcia agiu sem pensar. As mãos dela, calejadas, ergueram a saia da menina. Tentaram limpar a boca pequena, esconder a vergonha. Marina abaixou os olhos. As bochechas inflamaram. Patrícia, em seguida, aproximou-se com um lenço refinado e, diante de todos,
proferiu um comentário que cortou. Essas coisas acontecem com quem não sabe manter as aparências, não é mesmo? A frase pairou como acusação em frente às mulheres que estavam ali para serem homenageadas. Não foi apenas uma piada de mau gosto. Foi uma forma de marcar território, de lembrar a todos quem mandava ali. Alguns perguntariam depois se fora uma tentativa de humilhar com leveza. Lúcia soube naquele instante que não era novidade. Era método. O prato foi recolhido, a música retomou. Mas a sensação de ofensa permaneceu como uma mancha que não sai com água. Os convidados seguiram conversando, trocando olhares e elogios, e as meninas permaneceram retidas naquilo que parecia uma lição dolorosa. Lembraram-se naquela mesa que o lar não as protegia totalmente. Lúcia carregou a bandeja, os olhos ardendo, as mãos trêmulas. Ao se afastar, viu a moldura de Camila sobre a lareira. A foto parecia implorar por justiça que ninguém estava disposto a dar. Se essa história tocar você de alguma forma, se já viu alguém com poder humilhar os vulneráveis, deixa nos comentários. Fica comigo até o fim. Há coisas aqui que precisamos olhar juntas. Depois do almoço, quando os convidados se dispersaram por cantos de conversa e tapetes brilhantes, Lúcia voltou ao habitual. Recolher, limpar, recolocar as coisas no lugar. A casa retomou o ritmo de serviço. Mas havia uma espécie de tensão no ar, como se a festa tivesse deixado um resíduo de verdade. Numa mesinha lateral, perto de um velho catálogo de móveis, algo chamou a atenção de Lu. Um envelope branco, semi-escondido entre recortes que falavam de doações e sociedade. Não era o tipo de papel que costumava estar ali. O envelope tinha um selo gasto e, no canto, uma letra que ela conhecia bem, a de Camila. O coração de Lúcia bateu mais forte. Camila escrevera cartas, dizia-se, como quem costura conselhos. Tinha o hábito de deixar bilhetes com orientações afetivas. Era possível que, na pressa do dia a dia, algo houvesse sido deixado ali. Lúcia puxou o envelope com cuidado, como se tocasse um objeto sagrado. Dentro, uma folha dobrada, com palavras que lembraram a voz da mãe das meninas. A quem cuidar delas, peço que as ame mais que a mim. Havia uma instrução simples, um desejo de proteção que assumia, em letras pequenas, um controle sobre o que deveria acontecer se algo ocorresse. Lúcia sentiu um nó de responsabilidade apertar sua garganta. A carta não era um documento legal, mas carregava a autoridade moral de Camila. Um símbolo que poderia ajudar a lembrar quem eram as meninas, para além do que o mundo dizia. Ao lado da carta, como se tivesse sido deixada apressadamente, havia uma pequena série de papéis. Um recibo de cartório com uma rubrica quase ilegível, um extrato com anotações de transferência e, por fim, uma cópia de algo que Lu reconheceu pela sigla, apólice de seguro. As páginas, ao que tudo indicava, mostravam movimentações que não batia com o que Lúcia sabia do cuidado da família. Ali havia uma pista de que alguém estava mexendo, discretamente, em documentos que afetavam tanto a tutela das meninas quanto os bens que, um dia, poderiam lhes garantir segurança. Não era apenas crueldade simbólica, poderia ser um plano para retirar as crianças do convívio ou para isolar o patrimônio em prol de interesses alheios. Lúcia guardou os papéis no bolso do avental como se guardasse uma chama. Tudo aquilo queimava ao mesmo tempo que aquecia, porque significava que havia uma história real por trás do sorriso de Patrícia. E sabia também que colecionar provas sem saber o que fazer com elas era perigoso. O caminho adiante exigiria aliados, passos pensados, alguém que conhecesse leis e procedimentos. Voltou à cozinha onde Célia, a cozinheira, mexia uma panela com calma ritual, soprando o vapor da colher, como se dissesse que a cozinha é um santuário onde se pode ouvir os segredos. Célia tinha olhos atentos e uma voz seca de quem não tolerava injustiça. Quando Lúcia mostrou a carta e os papéis, Célia apenas meneou a cabeça, sem surpresa. Ah, eu já desconfiava.
disse Célia, enxugando as mãos num pano que guardava cheiros de comida e de vida. Ouvi uma conversa da patroa outro dia. Falava com alguém sobre regularizar coisas e fez um comentário sobre tirar os pesos do caminho. Achei estranho. Mas quem vai desconfiar? Patrícia tem lábia. Você gravou isso? Lúcia perguntou aguda. Célia franziu mais ainda. Suspeitar era uma coisa, agir outra. Ela sabia dos limites, do risco, mas também sabia que, se não fizessem nada, as meninas poderiam desaparecer num processo que poucos perceberiam até ser tarde. Não gravei nada, admitiu baixando o tom. Não sei fazer essas coisas tecnológicas e, além disso, não é seguro. Mas Dona Sônia, do buffet, disse que grava tudo por medida de segurança. É política dela. As festas têm filmagem. Podemos pedir o material. E o Henrique, o advogado que meu primo recomendou, disse que, com documentos em mãos e imagens de eventos públicos, há como montar um caso. Isso não é minha, Lu. É da casa. Isso é das crianças. As palavras de Célia soaram como um mapa aberto. Havia um caminho. Encontrar as imagens oficiais do buffet, conferir as transações, consultar um advogado e levar tudo à autoridade. Havia também o risco, porque Patrícia já mostrara que gostava de marcar território. Se soubesse que procuravam provas, usaria sua influência para fechar portas. Havia ainda o patriarca, Augusto Valente, cujo mundo parecia girar agora em torvelinho. Ele vinha e ia, apagado entre as ordens de sua esposa e a saudade de Camila. Talvez, por hábito de quem já vivera com o peso da herança, acreditasse nas justificativas apresentadas, na palavra polida de Patrícia. Lúcia sabia que precisariam ser discretas. Nos dias que seguiram, a casa continuou sua rotina de aparências. Patrícia manteve o sorriso, a cidade manteve a adoração, mas para Lúcia, aquilo não era mais apenas serviço. Era um dever que parecia carregar a voz de Camila. Em algumas noites, quando o silêncio reduzia a casa a sons pequenos, o relógio, o ar-condicionado, o sopro de quem dorme, Lúcia se pegava imaginando o que Camila teria feito. Tinha uma lembrança. Camila, certa vez, chamara Lúcia para tomar café, e com a guerra das mães na cidade ao redor, disse a ela num tom baixo: "Proteja-as, Lu. Não deixe que o mundo as empurre para fora de si mesmas." Aquela frase, repetida nos olhos da empregada, virou um credo que a guiaria. Célia fez o primeiro contato com Dona Sônia. A dona do buffet era mulher de mãos grandes e risos abertos, mas conhecia as regras do negócio. Guardava gravações por precaução. Quando a polícia aparece, algumas imagens são requisitadas. Por isso ela sempre guardava. Não era ilegal, era procedimento. Ao explicar a situação sem revelar nomes, apenas pedindo as imagens do salão naquele dia, Dona Sônia concordou em rever o material. E se houvesse algo além do acidente, entregaria uma cópia. Era a primeira peça do quebra-cabeça. Enquanto isso, Lúcia passou a observar os detalhes da casa com olhos clínicos. Revistou gavetas em busca de papéis, abriu caixas de sapatos que abrigavam memórias, vasculhou a escrivaninha do escritório onde, por rotina, se guardavam contas e recibos. Não roubou, não escondia as coisas. Simplesmente juntava o que parecia fora do lugar. E encontrou mais. Uma série de anotações, letras miúdas numa agenda que indicavam reuniões em cartório, menções a consulta com o notário e até rascunhos de um documento que falava de alteração de responsável legal, algo que, se formalizado, poderia deixar as meninas sob outra guarda. Havia também um papel com um número de telefone riscado. Uma tarde, quando recolhia a louça do jardim ensolarado, alguém a chamou. Era a mais jovem das ajudantes, menina de nome Sônia, que lhe trouxe uma notícia com a boca pequena. Vi a patroa mexendo numa pasta ontem, por cima da cama. Ela estava nervosa, sussurrando com alguém. Eu só escutei prazo e papéis. A informação parecia trivial, mas, no acúmulo, tornou-se pista.
Lúcia entendeu que, se Patrícia estava movendo peças para alterar documentos, era preciso agir rápido. Cada segundo deixado sem reação era uma peça que poderia desaparecer. Havia, porém, um limite ético que Lúcia não queria cruzar. Gravar conversas clandestinamente, invadir a privacidade com artifícios. Célia insiste que há formas corretas, solicitações formais ao buffet, juntar cópias de documentos que estejam em locais acessíveis por razão de serviço e buscar um advogado. A palavra Henrique passou a soar como promessa. Henrique Azevedo, o advogado recomendado, um homem de reputação honesta e de paciência prática. Célia marcou uma visita às escondidas. Patrícia, esclareciam, não poderia saber que se mexia em seus papéis. O risco era grande demais. Quando finalmente sentaram com Henrique, ele ouviu com a calma de quem já vira o mundo girar em torno de papéis. Lúcia colocou a carta de Camila sobre a mesa do consultório. Apenas uma folha que poderia, em termos jurídicos, não valer muito. E, em seguida, explicou as anotações, os recibos, a cópia da apólice encontrada. Henrique não prometeu milagres. Disse que investigaria a validade dos papéis, verificaria se havia protocolos de alteração de tutela e, o mais importante, requisitaria formalmente as imagens do buffet e qualquer documentação cartorial. A palavra do advogado foi simples. Precisamos de provas que mostrem dolo ou intenção. Documentos, testemunhas, imagens oficiais. Sem isso, qualquer acusação será apenas rumor. Enquanto a teia de investigação se desenrolava, a vida cotidiana dentro da casa transformou-se num campo minado de tensões. Patrícia continuava a ser gentil em público e incisiva em privado. Em ocasiões raras, convidava Lúcia para perto, com aquele sorriso de quem alivia a própria culpa com gestos controlados, e dizia coisas como: "Você é uma peça importante aqui." Havia algo por trás dessas frases. Elogio que tenta domesticar quem questiona. Uma noite, após uma discussão frívola, Patrícia aproximou-se de Lúcia como se fosse confidenciar e perguntou sem olhar nos olhos: "Você gosta de estabilidade, Lu? Não deixa que rumores se espalhem, tá?" O tom era amistoso e, no entanto, havia uma ameaça velada. Lúcia respondeu com educação e segurança e sentiu pelo resto da noite o olhar pesado daqueles que sabem que estão sendo observados. A tensão aumentou quando, numa manhã, Lúcia percebeu que um dos envelopes com papéis sumira. Não era um documento qualquer. Era parte da cópia da apólice que ela havia achado. Procurou como quem varre a memória, gaveta por gaveta, e não encontrou. O sumiço teve cheiro de aviso. Quem sabia que ela tinha aqueles papéis? Como alguém poderia ter notado se ela, em seu ofício, apenas recolhia e guardava? As perguntas, uma a uma, iam subindo como fumaça, e a resposta a todas parecia apontar para a mesma pessoa. Quem convivia com os papéis e com a consciência do lar poderia facilmente perceber uma mudança. Naquela noite, Lúcia decidiu tomar uma atitude arriscada. Sabia que Patrícia guardava uma cópia dos documentos no escritório, uma sala que era, por excelência, proibida a funcionários. Mas havia uma janela entreaberta no momento em que a patroa recebeu telefonemas no andar superior. Célia e Lu combinaram um movimento curto. Entrar, olhar rapidamente, colher qualquer pedaço de papel que restasse. Não era bonito, e o peso moral dessa invasão de privacidade ficou pairando sobre elas como um vento frio. Ainda assim, o instinto protetor falou mais alto. Dentro do escritório, a luz era uma claridade opulenta, tapetes reduzindo o som dos passos. Há um compasso de silêncio que dita o ritmo de quem invade um espaço que não é seu. Cada gesto tinha de ser calculado, rápido. Lúcia vasculhou uma gaveta onde, segundo o instinto, ficavam papéis velhos. Havia contratos amarrados por elástico, rascunhos de discursos e, no fundo, algo que brilhou como uma linha de ouro. Um envelope com o carimbo do cartório
e um nome que não deveria ali. Era um cadastro com o nome de Augusto e a referência à alteração de guarda, acompanhado de uma agenda com anotações e uma data marcada em vermelho. Em cima da mesa, semi-escondido, encontrou ainda uma foto recente. Patrícia, ao lado de um notário, sorrindo com as mãos unidas. Uma imagem que, fora de contexto, não diria nada. Mas combinada com os papéis, com as anotações e com a ausência de uma assinatura legítima das mães das crianças, começou a formar um padrão. Lúcia sentiu que pisara num terreno perigoso. E na mesma hora, ouviu passos no corredor. O tempo empurrou-a para fora, com as mãos ainda cheias de papéis. Célia a esperava do lado de fora, o rosto tenso. Conseguiram sair sem serem vistas, mas algo pesado acompanhou o retorno às suas funções. Sabiam que o jogo havia mudado. Quando finalmente, dias depois, Dona Sônia trouxe uma cópia das imagens do buffet, o ar na cozinha pareceu estourar. Sentadas ao redor de uma mesa pequena, com xícaras de café que tremiam nas mãos, elas assistiram o arquivo. Havia a imagem do salão. Houve o acidente do bolo, claro. Mas também se viu um trecho que as interessava. Uma conversa privada entre Patrícia e uma mulher ao telefone, numa hora em que o salão ainda fervilhava com a pós-festa. No áudio, Patrícia dizia com voz baixa e precisa: "A documentação está encaminhada. Em 15 dias será mais fácil. Não se preocupe com o Augusto, ele está distraído." Era um trecho que, sozinho, soava como mero sussurro. Juntado aos papéis e à agenda, tornou-se uma peça contundente. Mas assim que o conjunto começou a se enfileirar como um quebra-cabeça, o preço da verdade começou a se aproximar. Alguém na casa, talvez uma das empregadas menores, talvez um convidado atento, deixou escapar que coisas estranhas estavam acontecendo. E a notícia chegou aos ouvidos de Patrícia. Numa tarde, quando Lúcia atravessava o corredor com uma bandeja, a patroa bloqueou-lhe o caminho. O rosto de Patrícia estava calmo, mas os olhos diziam outra coisa, uma sinceridade fria de quem decide antecipar o ataque. "Vejo que as meninas estão bem tratadas", disse Patrícia, com a cortesia de quem escolhe as palavras para confundir. "É importante, não? A família, a imagem." "Não quero desentendimentos, Lu. Você sabe do que falo." Lúcia entrou na armadilha com a calma de quem já sabia o que dizer. "Sempre quis o melhor para as meninas, senhora, e sempre farei o que for preciso." A frase soou como um acordo. Patrícia sorriu. Pequena vitória. Não era ameaça aberta. Era testagem de limites. As duas sabiam naquele encontro que o cerco se fechava. Lúcia saiu dali com uma sensação de frio que grudou no corpo. Havia ouvidos atentos e portas que se abriam com mais velocidade. Um risco maior do que a exposição. A possibilidade de perder acesso às provas. Naquela noite, ainda com os papéis guardados, Lúcia recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era distorcida. Um timbre que evitava dizer muito, mas que deixou claro o recado. "Cuidado com o que você mexe", disse a voz. Houve um silêncio. Depois, "Há coisas que desaparecem se você insiste." A ligação caiu antes que Lúcia pudesse responder. O telefone em sua mão parecia um objeto estranho. Ela pensou nas meninas, no riso que havia visto desaparecer por causa do bolo na carta de Camila, e sentiu com força que aquilo já não era assunto pessoal. Era uma questão de segurança. Ela sabia então que a próxima etapa exigiria mais do que coragem. Precisaria de proteção, de formalidade. Henrique poderia ser a ponte para isso. Mas havia também quem oferecesse abrigo imediato. A casa modesta de Célia, um segredo entre mulheres, onde os papéis podiam ficar sob chave. Lúcia embalou os documentos numa pasta velha e foi até lá, sentindo-se pequena e gigante ao mesmo tempo. Ao chegar, deixou tudo sob a mesa da cozinha, entre pacotes de farinha e potes de tempero. Célia olhou com respeito e medo.
Amanhã entregamos tudo ao Henrique, disse Célia. E avisamos a polícia se preciso. Não podemos brincar com isso. Lúcia assentiu. E naquela confirmação, houve um alívio curto e elétrico. Sabia que o caminho era longo, perigoso, talvez doloroso. Porém, havia nas suas mãos a carta de Camila e o fio prateado de provas que poderia, se bem conduzido, desfazer o teatro de Patrícia. Sentiu também uma sensação íntima. Não estava sozinha. Um grupo de mulheres, Célia, Dona Sônia, a jovem Sônia e outras silenciosas, começava a formar um círculo. Era uma rede frágil, mas real. Ainda assim, quando fechou a porta de volta para sua pequena casa, o mundo parecia menor e mais vulnerável. Olhou para a foto das meninas que guardava num bolso do avental. Marina desenhara um sol e colou feito um selo, e prometeu a si mesma que não retrocederia. Mesmo que a cidade inteirinha se voltasse para o sorriso de Patrícia, mesmo que o poder e o dinheiro tentassem apagar aquelas linhas, havia algo na sua coragem que avisava. O teatro cairia. Ao fechar os olhos naquela noite, antes de ceder ao sono, Lúcia escutou o som de um relógio distante e imaginou o rosto de Camila sorrindo por entre folhas. Não sabia ainda como tudo terminaria. Sabia apenas que o primeiro passo fora dado. No fundo, guardava um temor e uma certeza de que as próximas horas seriam decisivas. E do lado de fora, a cidade suspirava, alheia, enquanto as luzes do casarão queimavam até tarde, ostentando uma paz aparente que alguém, em breve, haveria de perturbar. Na manhã seguinte, quando o céu ainda dava sinais tímidos de azul, Lúcia foi até o escritório de Henrique, com a pasta entre as mãos e o rosto marcado por um cansaço que não se resolvia com sono. A pasta parecia menor do que a responsabilidade que carregava, mas dentro dela, os papéis falavam. Henrique abriu tudo com um gesto tranquilo, os dedos experientes deslizando por cada documento, checando carimbos, datas, rubricas. Ele escutou enquanto Lúcia reconstruiu os passos, apontou os arquivos e descreveu o trecho do vídeo em que a voz de Patrícia falava sobre 15 dias e Augusto distraído. Henrique não revelou imediata animação. Não era hora de triunfalismo. O primeiro movimento foi técnico. Registrou queixa formal na delegacia, redigiu requerimentos para a obtenção legal das imagens do buffet e entrou com pedido para garantir a integridade dos documentos encontrados. Uma cadeia de custódia que salvaguardasse as evidências. A formalidade parecia transformar a fragilidade em algo concreto. Havia um trâmite que obrigava a polícia a agir. E, mais importante, a impedir que a casa e os seus habitantes fossem manobrados até que a verdade se apurasse. No mesmo dia, doutora Flávia Mendes, delegada conhecida por sua discrição e racionalidade, recebeu o caso. Ela parecia calcular a proporção do que tinha em mãos: uma carta com valor moral, recibos inconsistentes, uma apólice com movimentações atípicas e um vídeo parcial que apontava para a articulação. Para além dos papéis, pesava o testemunho de Lúcia, uma mulher que se apresentava coerente e com histórico de serviço na casa. Doutora, Flávia afirmou que as investigações teriam prioridade e pediu cautela, porque informação vazada poderia prejudicar a apuração. A delegada também avisou Henrique que, se surgissem indícios de tentativa de alterar tutela ou fraude patrimonial, seria pedida medida cautelar e possível investigação criminal. A notícia correu sem alarde pela cidade, não pelos jornais ainda, mas pelos caminhos que os segredos costumam tomar. Vizinhos que comentavam, garçons que lembravam conversas, funcionárias de outras casas que trocavam receios. Patrícia, alheia à articulação que se formava, continuava a trafegar sua imagem pública de mecenas de causas femininas. Mantinha seu sorriso calibrado nas redes, postava fotos com legendas sobre solidariedade e dona de um lar que acolhia. Era esse contraste, a aparência polida e a máquina obscura de controle, que sustentava a narrativa que Lúcia e suas aliadas queriam desmontar.
Quando finalmente Henrique conseguiu a via formal para obter o arquivo do buffet, Dona Sônia entregou a cópia com as mãos trêmulas, como quem passa adiante um objeto que pode virar espada. O clipe completo mostrava não apenas o acidente com o bolo, mas também um trecho longo de conversa posterior, em que se ouviam planos e uma frequência de entrosamento com terceiros, empréstimos, movimentações e a certeza de que tudo estaria pronto em 2 semanas. Naquele áudio, a voz de Patrícia soava mais fria do que em público. Havia no timbre uma segurança que, aplicada aos documentos, parecia ter propósito. Com o material enviado à delegacia, doutora Flávia autorizou diligências, requisições a cartórios para rastrear protocolos, quebras de sigilo bancário com autorização judicial para verificar transferências relacionadas aos nomes envolvidos, e uma oitiva do notário que aparecia nas fotos encontradas na gaveta do escritório. O processo, no jargão técnico, começou a ganhar forma, indícios suficientes para aprofundar a investigação. Ao mesmo tempo, Henrique traçou um plano para preservar as crianças. Sabia que, mesmo com processos em curso, medidas de proteção precisavam ser imediatas, e que envolver a polícia sem um plano poderia causar pânico. Propôs uma reunião com Augusto, apenas ele, Lúcia e uma assistência social, em um horário em que Patrícia estaria fora. A ideia era confrontar o patriarca com o conjunto probatório e verificar sua reação. Se Augusto reagisse em choque ou defesa, caberia à equipe jurídica e à delegacia intervir de forma a evitar rompimentos abruptos que pudessem prejudicar as meninas. A reunião aconteceu numa tarde quente, na biblioteca da casa, onde o cheiro de madeira antiga era quase um personagem. Augusto entrou com passos pesados, a idade marcando-lhe os ombros, e a surpresa de ver Lúcia à mesa foi evidente em seu rosto. Ele se sentou, pediu café com voz rouca e deixou escapar que ainda não entendia direito o que se passava. Henrique foi direto, sem teatralidade. Colocou os papéis sobre a mesa e, com calma, explicou o que havia sido coletado. Lúcia permanecia em pé, perto da janela, observando enquanto Augusto lia a carta de Camila, com mãos que tremiam. A narrativa dos documentos atingiu o homem de maneiras diferentes. A apólice com indícios de transferência, as anotações sobre alteração de guarda, o áudio de Patrícia no salão. Mas nada o feriu tanto quanto ver, em uma gravação, a frase que Patrícia tivera a ousadia de proferir em tom de conselho, enquanto, nos bastidores, falava de tirar pesos do caminho. Havia ali não apenas ambição, havia um plano que usava a falta de vigilância e o luto como instrumento. Augusto não caiu em fúria. Caiu em silêncio de homem que percebeu ter sido manipulado. A expressão dele oscilava entre o arrependimento e a incredulidade, uma contradição que Lúcia viu e soube interpretar. Recordou-se das vezes em que o homem aparecia confuso na porta, perdido entre cartas e fotos, e entendeu que a emboscada de Patrícia fora, em parte, construída sobre a distração de um viúvo que não conseguira lidar com a ausência da mulher amada. Henrique sentiu que o apoio de Augusto seria decisivo. Pediu-lhe que, por enquanto, mantivesse sigilo e não se confrontasse com Patrícia até que a polícia agisse. A resposta de Augusto veio em forma de promessa trêmula. Se for verdade, eu não sabia. Ela me contava tantas histórias. A frase tinha o peso da confissão. Ele admitia ter sido cooptado pela narrativa que lhe venderam. Aceitou sem alarde que medidas legais fossem tomadas. Por trás da mesa, Lúcia sentiu uma mistura de vitória e pena. Não queria derrubar o homem. Queria que ele acordasse para cuidar das filhas. Doutora Flávia, ciente do quadro, não perdeu tempo. Solicitou medidas cautelares para impedir a alienação patrimonial e a adulteração de documentos, e pediu à Justiça que decretasse a indisponibilidade de bens ligados àquelas transações suspeitas. Simultaneamente, a delegacia requereu à promotoria medidas de proteção para as crianças.
supervisão da convivência e garantia de que ninguém pudesse, enquanto o processo corresse, retirar as meninas de seu ambiente com pretextos. Essas medidas não tinham tom punitivo. Tinham um objetivo prático: preservar as meninas e garantir que, até que a verdade fosse conclusa, o ambiente se tornasse mais seguro. Quando a notícia das diligências começou a filtrar-se pela pequena cúpula social que orbitava Patrícia, sua reação externa foi de espanto indignado. Em público tentou minimizar. Mal entendidos tentam sempre denegrir aqueles que ajudam. Internamente, contudo, o sorriso treinado tremeu. Patrícia percebeu que sua teia corria o risco de se desfazer. E se havia uma coisa que a mulher temia, era perder o controle que exercia através da aparência. O primeiro grande confronto público ocorreu numa noite em que Henrique, com autorização da delegacia, marcou um encontro esclarecedor com Augusto. A casa, naquela hora, estava em silêncio, exceto pelos passos contados de quem via as horas. Patrícia chegou atrasada, com vestidos escolhidos para causar, e encontrou a sala parcialmente cheia. Além de Augusto, apareceram Lúcia, Célia e, por precaução, um oficial da polícia. Doutora, Flávia explicou que não havia desejo de humilhar, mas que exigia-se transparência. Henrique então requisitou que Patrícia se sentasse e escutasse o que havia sido levantado. Houve resistência. Patrícia tentou, com sua habilidade social, subverter o foco para o amor que tinha pela casa e pelas mulheres. Contudo, Henrique abriu o laptop e colocou o trecho do áudio do buffet. No momento em que a voz de Patrícia foi ouvida, dizendo que, em 15 dias, seria mais fácil, e orientando alguém sobre documentação, a sala mudou de temperatura. Augusto, longe de ser um vilão, sentou-se como se tivesse levado um golpe. A incredulidade foi tomando seu rosto, lenta, como tinta escura. Patrícia tentou argumentar. Isso foi tirado do contexto. Disse com a mesma calma afiada que usava para cortar fatias de bolo. Mas Henrique, com a paciência de quem acumula provas, chamou a atenção para os recibos e a correspondência encontrada no escritório. As mesmas folhas que Lúcia havia exumado, agora juntadas a outras evidências que mostravam transferências e tentativas de formalização de uma alteração de tutela. O conjunto não era apenas suspeita, era um mosaico coerente. Quando a polícia sugeriu que seria necessário conduzir Patrícia para prestar esclarecimentos, a mulher entrou em colapso teatral, misturando lágrimas e desculpas que soavam mais como táticas do que como arrependimento. Doutora Flávia agiu com firmeza. Conduziu-a sob termo, sem algemas, em respeito à sua condição, mas também com a determinação de quem não tolera manipulações. A prisão preventiva foi pedida por risco de destruição de provas e por influência sobre possíveis testemunhas. A prerrogativa do juiz viera em trato sério. Havia indícios de que Patrícia poderia usar sua rede para obstruir as investigações. Não foi um castigo moral. Foi uma medida cautelar para garantir a lisura do processo. A saída de Patrícia da casa, conduzida por oficiais uniformizados, foi um momento catalisador. O brilho das joias não escondia a presença de câmeras discretas dos vizinhos e de algum repórter sensível ao rumor. Para alguns, foi um choque. Para outros, um alívio difícil de admitir. Augusto permaneceu parado, as mãos apoiadas numa poltrona antiga. E as meninas, no quarto delas, foram acolhidas por Lúcia, que, com a calma de sempre, se tornou o ponto de estabilidade. A imprensa, que vivia encantada com a imagem da viúva filantropa, foi obrigada a reavaliar. Manchetes surgiram, notas foram publicadas, e a cidade começou a observar com olhos antes distraídos. A sociedade, que tantas vezes aclama a figura do poder, viu um mecanismo interno ser questionado por quem menos aparece: uma empregada, uma cozinheira, uma dona de buffet. Havia naquela inversão de papéis um gosto por justiça que mexeu com as pessoas.
O processo penal correu com a precisão das máquinas burocráticas. Houve audiência de custódia, levantamento de provas periciais, depoimentos, e o promotor que assumiu o caso apresentou a denúncia com base nas evidências: tentativa de alteração de guarda com dolo, fraude patrimonial e coação. A acusação sustentou que havia intenção de isolamento das meninas do núcleo protetor que Camila havia idealizado, e que as movimentações financeiras indicavam capitais sendo deslocados para uma estrutura que beneficiaria terceiros. A defesa de Patrícia ataca tecnicamente, tenta desqualificar testemunhas, mas a cadeia documental e os registros das imagens, além do sustento das testemunhas de fato, Dona Sônia, Célia e Lúcia, davam substância ao caso. No tribunal, o peso emocional do processo encontrou uma sobriedade calculada. O juiz ouviu com atenção e, quando se pronunciou pela condenação, após a fase probatória, a sentença não foi mera vingança, foi responsabilização. Patrícia foi condenada por fraude e tentativa de manipulação da guarda. A pena considerou agravantes e mitigantes. As instâncias legais cabíveis ocorreram, e a decisão transitou de forma a garantir que as meninas ficassem sob supervisão do Estado e do pai, com acompanhamento de assistentes sociais e psicólogos. Havia também reparação financeira determinada para as vítimas, recursos bloqueados e destinados a proteger o patrimônio das meninas. O veredito, quando veio, trouxe lágrimas e um nó na garganta que não se desfazia. Para Lúcia, não foi um troféu. Foi alívio prático. Para Augusto, foi a chance de assumir, enfim, um protagonismo que lhe fora negado pela ambivalência do luto. E para as meninas, foi o início de um processo que exigia calma. Não havia conserto rápido para o dano da humilhação pública, mas havia, agora, um compromisso formal de proteção. A recuperação das meninas aconteceu como um trabalho por etapas. Doutora Beatriz Almeida, psicóloga infantil indicada pela promotoria, passou a acompanhar as meninas com sessões regulares, construindo um espaço em que elas pudessem nomear o que sentiam sem pressa. Marina, que sempre tivera o costume de enfiar a mão na manga de Lúcia quando queria silêncio, reagiu com uma mistura de cautela e curiosidade ao processo terapêutico. Desenhava em silêncio e, com o tempo, devolvia à mesa de trabalho um desenho mais luminoso. Daniela encontrou nos livros um refúgio e, aos poucos, retomou o gosto por histórias que a levassem para além do que vivera. Renata transformou os rabiscos em histórias que depois lia para as outras crianças da vizinhança. O progresso era fragmentado, mas real. Augusto apareceu de forma ativa nesse processo. No começo, tropeçava em palavras de um pai que não soube ser. Arriscava tarefas triviais, como trocar uma fralda nas visitas monitoradas, e ria tímido quando se sentia desajeitado. Aos poucos, com orientação de doutora Beatriz, aprendeu a ser presença sem espetáculo. Os momentos mais simbólicos foram simples. Ele, sentado no chão, ouvindo uma das filhas recitar um desenho. Ele, lendo um livro em voz alta. Ele, colocando marionetes de madeira para animar a hora da história. A cidade observou, e a narrativa que antes o associava a um espectro distante se transformou em algo próximo. Um pai presente, imperfeito, mas disponível. Enquanto isso, Lúcia passou por um reconhecimento público e íntimo. A comunidade que se organizara em torno dela, Célia, Dona Sônia, Sônia e outras mulheres da casa, começou a ver seu nome com outro peso. Henrique, ao final do processo, fez uma proposta que mudaria o eixo da vida de Lu. Incentivou-a a formalizar uma organização para ajudar meninas vulneráveis, um projeto que pudesse transformar a dor de Camila em ação concreta. Não quero que isso se perca em retórica, disse Henrique, num daqueles dias em que, fora do tribunal, conversavam sobre futuro com uma seriedade que vinha do coração. Você tem legitimidade, Lu. Você conhece o problema. Podemos montar algo simples, apoio psicológico,
guarda temporária segura, cursos, acompanhamento escolar. A ideia germinou num terreno fértil. Havia dinheiro criado a partir da reparação ordenada pela justiça. Havia um terreno doado por solidariedade por alguns moradores. Havia vontade. Lúcia, que nunca se viu como líder, sentiu a responsabilidade tomar-lhe as costas como algo que já fazia parte dela. Assim nasceu a Fundação Camila, o nome escolhido sem pompa, porque Camila era, na lembrança de todos, uma presença que simbolizava cuidado. A formalização veio com reuniões, planos de governança e o envolvimento de profissionais. A primeira sede da fundação foi montada numa sala simples, perto de uma praça, onde o cheiro do café de rua se misturava ao som de crianças correndo. As atividades começaram com turmas pequenas, reforço escolar, rodas de conversa para cuidadoras, oficinas de desenho e terapia em grupo. A equipe incluía a doutora Beatriz como psicóloga consultora, voluntários do bairro, e Lúcia como coordenadora. Um cargo que ela assumiu com naturalidade, que surpreendia alguns e inspirava outros. Na inauguração, uma festa discreta reuniu as que haviam sido a rede de apoio. Não havia champanhe nem cristais. Havia bolo simples, feito por Célia, e um mural com desenhos das meninas. Marina colou seu sol ali como um selo, e Augusto, com um sorriso tímido, cortou a fita. Havia ali uma mensagem clara. A festa do Dia das Mulheres agora teria outro sentido. Não o de palco para poder, mas o de comunidade para cuidado. O casarão de Patrícia, que antes abrigara aquela vitrine de falsidade, acabou cedendo espaços de alguma de suas doações para subsidiar os primeiros meses da Fundação Camila, graças à decisão judicial que determinou o redirecionamento de verbas. A ironia era amarga, mas necessária. Recursos usados para a reconstrução. O processo de reconhecimento oficial veio em passos pequenos. Lúcia, por sua vez, recebeu de Augusto um pedido que tinha força de simbologia. Ele quis assinar, formalmente, um documento de reconhecimento de papel. Não como substituição de qualquer função legal, mas como testamento de gratidão e garantia de que ela faria parte da vida das meninas, como alguém reconhecida. Foi um ato público, simples, no escritório do advogado, em que palavras foram escolhidas para não prometer mais do que o possível, mas para assegurar que a empregada que vira heroína não fosse novamente invisível. Augusto assinou, com mãos mais firmes do que o costume. Lúcia chorou com pressa, como quem teme que a emoção atrapalhe. O trabalho da fundação expandiu-se. Criaram um programa de acolhimento emergencial para meninas em risco, organizaram parcerias com escolas locais, ofereceram cursos de capacitação para trabalhadoras domésticas em uma ação que reconhecia que quem cuida merece também capacitação e dignidade. O lema era simples: transformar invisibilidade em visibilidade. Proteção em oportunidades. Nos meses seguintes, houve episódios que provaram ser possível reconectar o tecido social. A comunidade se mobilizou para custear terapias, empresas pequenas doaram materiais para oficinas e voluntários marcaram presença em tardes de leitura. A voz de Lúcia cresceu em segurança, não por busca de destaque, mas por uma convicção de quem viu o que a negligência pode causar. Sua fala nas rodas era direta e afetuosa. Falava de limites, de empatia, de atenção aos sinais que muitas vezes se confundem com coisas de casa. Patrícia cumpriu a medida que lhe foi imposta. O processo legal seguiu seu curso. Houve um período de recurso e a condenação transitou em instância. Mesmo com a condenação, não faltaram comentários que tentavam minimizar. Havia sempre aqueles que confundiam poder com impunidade. Mas o balanço social demonstrou outra coisa. Haveria consequências, e a palavra pública começava a ter um peso que antes só as aparências tinham. A cidade também começou a discutir o lugar das trabalhadoras domésticas, a importância de leis que as protegessem e de políticas de formação.
A Fundação Camila participou de debates, ofereceu seminários e passou a ser referência local. O rosto de Lúcia apareceu em algumas reportagens, mas ela não buscou holofotes. Preferia que as histórias das meninas fossem o centro. A recuperação das trigêmeas avançou com ritmos distintos. Um dia, Marina levou à fundação um envelope. Dentro, letras trêmulas, escritas por mãos pequenas, com um pedido que era mais um presentinho. Para a senhora Lúcia, que é como mãe. Não era um documento, era selo de pertencimento. Lúcia guardou o bilhete no bolso do avental, como se guardasse a própria alma. Houve no caminho recuos e dores. A memória do bolo continuou a aparecer em sonhos truncos, nos gestos de recozimento, quando as crianças ouviam piadas ou quando alguém levantava a voz. A terapia mostrava que a cura não era linear. Havia dias de regressão e dias de surpresa. Em uma tarde em que a chuva batia na janela da fundação, Renata confidenciou a Lúcia, com a sinceridade das crianças, o medo que ainda tinha de ser vista como de menos. Lúcia segurou a mão da menina e, sem prometer milagres, prometeu atenção permanente. O processo de responsabilização e reconstrução reverberou para além da família. Outras mulheres, antes silenciadas por medo, por dependência ou por tradição, procuraram a fundação em busca de escuta e orientação. A rede de apoio cresceu. Havia mulheres que tinham histórias tortuosas de trabalho e abuso sutil. A fundação abrigou rodas de conversa que foram se transformando em instrumentos de cidadania. No meio de tudo isso, Lúcia voltou a pensar no Dia das Mulheres. Não no dia em que a casa brilhara com ostentação, mas no sentido real da data. Fraternidade, cuidado, reconhecimento. Propôs que no ano seguinte a celebração fosse feita pela fundação, reunindo trabalhadoras domésticas, mães solo, meninas que desejavam participar e a comunidade em geral. A proposta incluiu oficinas, falas, 2 horas de recreação para os pequenos e uma mesa de debates sobre direitos. Havia ali, principalmente, a intenção de transformar memória em propósito. A primeira grande festa do Dia das Mulheres organizada pela Fundação Camila encheu a praça em frente ao novo espaço. Não era luxo, era vida. Havia barracas com comida caseira, mesas com pinturas de crianças, um palco pequeno onde mulheres contavam suas histórias, nem sempre de vitórias completas, mas de passos adiante. Lúcia subiu ao palco por convite de outra mulher, e quando falou raramente, o microfone foi preciso. Ela não queria discursos grandiosos, apenas partilhar o que aprendiam. Que solidariedade pode ser prática, que pertencimento se constrói com gestos diários. Terminou sua fala com as palavras que muitas haviam repetido em segredo. Nós não somos invisíveis. Augusto está presente naquela ocasião, mais à vontade do que nos primeiros meses. Surge com um cesto de pães, tenta ajudar na montagem das mesas, ri quando confunde os nomes das voluntárias. Entre um gesto e outro, aproxima-se de Lúcia e, sem plateia, sussurra, obrigada por não ter deixado elas sozinhas. Há ali uma humildade que é curativa, não resolve o passado, mas sinaliza um caminho diferente. Quando o sol se põe naquele dia, as luzes da praça acendem e a festa se transforma numa roda de conversas ao redor de um bolo. Um bolo simples, sem ostentação, feito por Célia. Marina, Daniela e Renata aparecem com vestidos coloridos, sem a tensão que antes as marcara. Elas se misturam às outras crianças, sem o peso de um espelho constante que as mede. Lúcia observa e seu rosto se ilumina. É um tipo de alegria que não explode, mas que estanca feridas. Meses depois, a história da casa de Patrícia passa a ser lembrada como um aviso e uma lição. Não mais um palanque de escândalo, mas um estudo de caso sobre como vigilância, solidariedade e ação legal podem proteger os vulneráveis. A fundação, que começou com poucos recursos, agora tem patrocinadores locais,
parcerias com escolas e um pequeno programa de microcrédito para mulheres que desejam abrir pequenas iniciativas. Uma redoma prática contra a pobreza geradora de dependência. Certo dia, uma repórter perguntou a Lúcia o que ela achava que inspirava tanta gente a ajudar. Ela pensou e respondeu com a clareza de quem tem vivido na linha de frente. As pessoas se juntam quando veem que proteger é possível, quando entendem que um gesto não é só sentimental, mas que organiza redes que apoiam. Não havia grandiloquência. Havia cálculo de quem equilibra emoção e ação. O legado de Camila começou a se materializar de outras maneiras. Uma árvore foi plantada na praça, uma muda robusta que, ao crescer, serviria de sombra e ponto de encontro. As meninas desenharam folhas para colar ao redor do tronco, e há quem diga que, quando as meninas crescerem, lembrarão que aquele tronco foi cuidado por mãos que, por sua vez, tinham aprendido a cuidar. A árvore virou símbolo do que a cidade podia fazer quando reunia coragem e diligência. Lúcia, numa noite de quase insônia, sentou-se com a foto de Camila que havia pego em dias de incerteza e colocou ao lado do bilhete das meninas. Pensou em quanto sua vida mudara. Antes, os dias eram marcados por rotinas. Agora, cada manhã anunciava escolhas. Percebeu que o que desenhara como destino, ficar invisível para sempre, dera lugar a uma nova tarefa: mostrar que existiam trajetórias possíveis para quem era visto apenas como mão de obra. O tempo passou e a cidade foi aprendendo que o poder, sem transparência, cria espaços propícios ao abuso. Aprendeu também que as pessoas comuns, com gestos pequenos e determinação, têm força para mudar destinos. A história que começou com um bolo derrubado e uma humilhação pública transformou-se em um movimento que tocou vidas. Não curou todas as feridas, não apagou noites difíceis, mas alterou rumos. Num próximo Dia das Mulheres, a Fundação organizou uma celebração maior. Convidaram representantes de outras organizações, houve rodas de conversa sobre direitos trabalhistas e oficinas para meninas aprenderem programação e leitura criativa. Lúcia, no palco, abriu espaço para as mulheres que até então haviam sido invisíveis. Dentre elas, Célia falou sobre a dignidade do trabalho. Dona Sônia contou como, ao proteger as imagens do buffet, fizeram o que seu instinto de donas de casa de negócio já a ensinara: preservar o registro. Henrique, presente nas primeiras cadeiras, sorriu discreto. Alguém lhe perguntou se ele se arrependia de ter entrado na causa. Ele respondeu que a lei, quando bem aplicada, pode restaurar. No encerramento da festa, as crianças apresentaram um pequeno teatro sobre histórias de mães, que eram também guerreiras. Marina foi a narradora principal, e quando olhou para Lúcia no público, a expressão que lhe devolveu era um tipo de acordo silencioso. Estavam todas ali, juntas. A plateia aplaudiu não por espetáculo, mas por reconhecimento. Anos depois, a Fundação Camila já contava com programas consistentes. Havia estatísticas de impacto. Jovens que retomaram estudos, mães que conseguiram emprego com carteira assinada após cursos da Fundação, crianças com menores índices de evasão escolar. Esses números não eram o coração do trabalho, mas mostravam que proteger demanda sistema e que ações isoladas se multiplicam quando organizadas. E Patrícia? A história dela seguiu envolta em relatos de arrogância e arrependimento. Pagou sua pena, enfrentou a reprovação pública e, quando saiu, não encontrou o palco de antes. Tentou, por vezes, uma reabilitação social discreta, mas o estrago causado mostrou que a confiança, uma vez quebrada, exige tempo e trabalho para se reconstruir. Para muitos, a solução residia em transformar lembrança em lição, que o poder se legitima por suas ações e não por aparências. No fim das contas, o que restou de maneira mais palpável foi a mudança concreta na vida dos 3 pequenos corpos que um dia foram encharcados em glacê e humilhação. Hoje, algumas imagens,
talvez inconstantes, mas verdadeiras, mostram as meninas em celebrações simples, segurando mamadeiras e lancheiras, e depois mochilas escolares, mesas com lápis coloridos, tardes de estudo na fundação. A presença de Lúcia nesses momentos virou hábito, e sua imagem passou de sombra para referência. A mão que segura, que orienta, que defende. No entanto, não se pode falar de cura sem reconhecer que ela é um caminho longo. Lúcia sabia disso. Por isso, a Fundação manteve programas de acompanhamento a longo prazo. Havia dias de tropeço, mas também dias de riso verdadeiro. Havia ainda trabalhos jurídicos para assegurar que nunca mais uma tentativa de remoção de tutela pudesse ocorrer sem devido processo e sem o pleno conhecimento de assistentes sociais e do tribunal. O sistema, se apertado, mostrava que respondia. O caso abriu precedentes locais e gerou discussões em conselhos municipais sobre a proteção de menores. Anos depois, numa manhã clara, uma nova festa do Dia das Mulheres reuniu não apenas quem fora da casa original, mas representantes da cidade inteira. O convite era simples. Venha celebrar quem cuida. No convite, Lúcia escreveu uma frase que não era discurso, mas sim um lembrete prático. Celebrar é reconhecer. Reconhecer é proteger. A festa teve palcos, oficinas, mesas com livros, uma roda de costura, porque parte da dignidade passa por poder costurar o próprio destino. No fundo da praça, à sombra da árvore plantada anos antes, um mural exibiu desenhos, muitos deles feitos por crianças que, com o tempo, aprenderam que as mãos que servem também podem ser as que ensinam. Quando a festa terminou e a luz do entardecer tingiu de dourado as mesas dobráveis, Lúcia sentou-se numa cadeira simples. Augusto veio, e os três, Marina, Daniela e Renata, correram até ele, jogando os braços ao redor do pescoço do homem que aprendera a ser pai. A cena foi filmada por alguém com a sensibilidade de registrar o ordinário. Um pai, 3 meninas, uma mulher que antes só varria o hall. O registro não buscava a publicação. Buscava fixar, para si, a linha de chegada de um percurso que começou numa humilhação pública e que se converteu em cuidado coletivo. Antes de fechar a tarde, Lúcia caminhou até a moldura com a foto de Camila, que havia sobrevivido ao drama. Levantou o desenho do sol que Marina um dia colara no bolso do avental e o colocou ao lado da moldura como se reforçasse um pacto. Continuar. Havia no gesto a sensatez de quem prometeu que a história serviria para proteger outras. Se esta narrativa tocou você de algum modo, se desperta a vontade de agir, saiba que há caminhos práticos para transformar essa emoção em ajuda. Apoiar organizações que protegem mulheres e crianças. Buscar informações confiáveis sobre direitos das trabalhadoras domésticas e, principalmente, reconhecer o valor de quem cuida. Na descrição deste vídeo, há links e referências para instituições que atuam na proteção de menores e no apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. Compartilhe, informe-se, apoie com o que puder. Pequenos gestos, somados, protegem vidas e constroem futuros.